Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 1. Quantos acharam, pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, nós oramos a Ti, e a minha oração é um pedido que eu faço sempre. Peço a sua ajuda, a sua graça, a Tua inspiração, meu Pai, para falar a Tua palavra nesta noite. Teu povo veio aqui em busca de resposta, o Teu povo veio nesta noite em busca de um direcionamento, em busca de um alinhamento na sua vida espiritual. E eu creio, Pai, que esta palavra veio certinha, de encontro aos seus desejos, aos seus pedidos. Pai, eu te peço, fala conosco, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, em o nome de Jesus Cristo, amém, amém. Podemos assentar? Eu trago aqui um abraço e a paz do Senhor a todos os irmãos da minha esposa. Ela veio, está em Goiânia, junto com seus pais. Não pôde vir aqui nesta noite, mas ela mandou um abraço para todos os irmãos. E também um abraço e a paz do Senhor da igreja de Portugal. Nós pastoreamos ali há 13 anos, vai fazer 13 anos que nós estamos pastoreando ali. E nós temos igrejas na Ásia, temos igreja na Ilha de Malta, temos igreja aqui em Rio Verde, em Goiás, temos igreja em alguns lugares. E nós sempre estamos andando, fazendo a obra do Senhor. Mas não podia deixar, de estar aqui, não podia deixar de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Amém. O texto que lemos nesta noite é um texto que fala acerca de Salomão. Nós vamos falar um pouco sobre Salomão. Salomão, todos conhecem, os irmãos que estudam a palavra de Deus, sabe que Salomão, ele foi um grande homem. Ele, no seu princípio de fé, ele fez coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Salomão, ele escreveu mais de 1000 provérbios. Ele tinha uma vida realmente ilibada, uma vida mesmo centrada no Senhor. E esse texto que nós lemos nesta noite mostra o tempo da glória da vida de Salomão, o princípio da sua fé. Eu sempre gosto de falar muito em Portugal, para a igreja que sou pastor. Nós poderíamos viver sempre como novos convertidos. A vida do novo convertido, ela é uma vida acesa, é uma vida cheia de desejos, de vontades, é uma vida muito centrada no Senhor. E a vida de Salomão, no seu começo, quando nós observamos lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 3, Salomão, ele tem ali a sua experiência com Deus. A Bíblia diz que Salomão, ele estava um pouco ainda meio amedrontado por causa da grandeza do reino que ele recebeu de Davi. E Salomão, na sua angústia, na sua aflição, por causa do seu medo, ele chama os sacerdotes e confessa que ele estava se sentindo amedrontado. O reino era muito grande, o domínio que Davi havia deixado para ele era muito grande, os governantes todos eram dominados por Davi. Por sua vez, Salomão assume e o controle estava com ele. A Bíblia diz que Salomão, ele manteve um reino de paz durante 40 anos. O seu nome, Salomão, quer dizer paz. E Salomão, então,
ele chama o Senhor e diz: Senhor, eu estou preocupado, eu estou aflito, a minha alma está aflita, perturbada, porque o reino é muito grande, as conquistas do meu pai foram muito grandes, e eu sou simplesmente um menino, e eu não consigo governar esse povo é muito grande, esse povo, ele é muito gigante, eu não sei como governá-los. E a Bíblia diz que Salomão, orando, falando com Deus, ele então faz esse pedido para Deus, pedindo a Deus a sua ajuda e o seu socorro. E a Bíblia diz que Deus vem e aparece para Salomão e disse: eu gostei da sua oração. É bom quando Deus gosta da nossa oração. É bom quando Deus, ele se interessa pelas nossas orações. E a Bíblia diz que Deus então vem a Salomão e diz: eu gostei da sua oração, e eu quero que você me peça o que você quiser que eu te faça. E a Bíblia diz que então Salomão, ele pensa e ele fala com Deus. Ele diz: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para me entrar e para me sair diante do teu grande e poderoso povo. Aleluia. E Deus se agrada mais ainda do seu pedido e diz: por causa do seu pedido, que foi um pedido que não foi um pedido interesseiro, que não foi longevidade, não foi a morte dos seus inimigos, não foi prosperidade, eu vou acrescentar a você outras coisas que você não me pediu. Deixa eu te dar um alerta aqui nesta noite. Aprenda a orar, aprenda a falar com Deus. Que as suas palavras diante do Senhor não sejam palavras precipitadas, mas sejam palavras focadas no seu propósito de vida. E Salomão, no seu propósito de vida, ele ora e fala com o Pai, e a sua oração foi agradável, e Deus então dá a Salomão sabedoria, dá a Salomão riqueza, dá a Salomão honras, e Salomão se transforma em um poderoso homem. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite está baseado dentro de um tema que eu coloquei nesta mensagem. Coloque Deus nos seus projetos e tudo correrá bem. Você pode falar para o irmão que está do seu lado: coloque Deus nos seus projetos e tudo correrá bem. Aleluia. O pastor Júnior falou nesta noite: Deus em primeiro lugar, Deus em todas as coisas na nossa vida. Então esse texto aqui que li no capítulo 7 de 2 Crônicas mostra a glória de Deus enchendo a casa, a glória de Deus vindo e entrando dentro do templo. Será que isso aqui tem a ver com a vida que Salomão tinha? Com a vida que Salomão levava com Deus? Com certeza, com certeza. Eu me lembro que quando aceitei a Jesus Cristo, há quase 25 anos atrás, eu me lembro que o projeto que eu aprendi de oração foi algo sobrenatural. Os meus pais na fé, eles me ensinaram a orar. E eu me lembro que nós tínhamos uma equipe que orávamos todos os dias, todas as sextas-feiras, mas eu tinha o meu propósito de oração todos os dias. E eu me lembro que uma vez eu estava orando com esse grupo de oração dentro do meu quarto, e ali Deus então tomou uma irmã que estava naquele ambiente de adoração, e Deus falou que iria fazer grandes coisas, coisas extraordinárias, que os nossos pés iriam pisar em vários lugares na terra. A nossa vida de oração, ela vai nos conduzindo, a nossa vida de oração, ela vai nos levando, ela vai direcionando a nossa vida, de maneira que quando você percebe, você está no lugar que Deus, Ele deseja para você. Então a nossa vida de oração, ela tem que ser prioridade. E Salomão nesse texto, ele nos dá algumas lições, e eu quero partilhar com você, dentro de um tempo que fora designado a nós, eu vou falar para você, amém? Se você quiser anotar, fica à vontade. Então coloque Deus nos seus projetos, e tudo correrá bem, vai dar tudo certo, se Deus estiver nos seus projetos. Tudo que Salomão intentou fazer na casa dele, e na casa de Deus, ele o fez de maneira próspera.
Deus estava com ele e seus planos correram todos bem. Sua vida de oração, intimidade, deve ser preservada. Sua vida é um altar que Deus levantou. A sua vida é um altar que Deus levantou, que Deus constituiu. E Salomão entendeu isto. E Salomão então colocou isso em prática. Na verdade, o que nós devemos ter o cuidado não é só de ouvirmos, mas nós colocarmos em prática o que nós ouvimos. O nosso culto aqui nesta noite fora ministrada várias palavras proféticas. Eu acredito que você será bem sucedido se você tiver a preocupação de colocar isso em prática contínua na sua vida. Dificilmente uma pessoa que não coloca as mensagens, as pregações em prática na sua vida, dificilmente ele se sairá bem se ele não fizer isto. E Salomão, ele colocou isso em prática, porque a primeira coisa que eu anotei aqui, a Bíblia diz no versículo de número 1 do capítulo 7, tendo Salomão acabado de orar. Salomão orava, diga para o irmão do lado aí, Salomão orava. Por isso que a glória desceu. A glória desceu naquele ambiente porque Salomão orava. Salomão buscava a Deus. Salomão tinha intimidade com o Senhor. Salomão preservava isto como que em primeira mão. Salomão tinha em mente que tudo que iria fazer, ele precisava da orientação de Deus. Ele entendeu isso. Quem entende que a sua vida de oração, ela tem que ser cuidadosa, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser contínua, entende isto. Salomão tinha em mente que tudo que ele iria fazer, ele precisava da orientação de Deus. Assim ele se posicionou na vida de oração e tudo se concretizou de maneira extraordinária. O dia que você entender que a sua vida de oração, que a sua vida de comunhão, ela tem que ser preservada, ela tem que ser mantida como a regra de fé, você vai ver a mão de Deus operar na sua vida. Uma vez chegaram para Moody e procuraram para ele: você é um homem bem sucedido, você se destaca, tudo que você faz, as coisas estão dando certo, qual é o seu nível de oração? Ele falou assim: eu não oro mais do que 5 minutos. E aquela pessoa assustou-se, mas ele disse: eu não fico 5 minutos sem orar. Ele obedeceu o que Paulo disse aos Tessalônicos: orai sem cessar. Você precisa estar orando sempre. Você está na pia, trabalhando, lavando vasilhas, ore ali. Está ali lavando vasilhas, Deus abençoe o meu lar, abençoe a minha casa, abençoe minha família, abençoe o alimento que passar por aqui. Senhor, abençoa a sua vida de oração. Ela precisa ser contínua, ela precisa ser completa, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e Ele ouça as suas orações, entenda que você está dentro desse propósito. A nossa vida de oração, ela é fundamental. Tudo que queremos alcançar de Deus, devemos nos colocar em oração contínua. Irmãos, isso é certeiro. Você tem um alvo, tem um propósito, coloca isso em oração. Pastor, eu estou com um propósito, eu estou em um projeto de oração, é meio difícil, mas não pare de orar por esse propósito. Sabe qual a oração que nunca ela será ouvida por Deus? Aquela que você não fizer. A oração que você fizer, ela vai ser ouvida por Deus. Pode ser que Deus não responda hoje, pode ser que Deus não responda amanhã,
Pode ser que esta semana a resposta não venha, mas existe um memorial. Malaquias capítulo 3, versículo de número 16. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus para a resposta, para responder aqueles que o temem. As suas orações, elas são guardadas diante do Senhor. Se você orar, se você apresentar diante de Deus, as suas orações são guardadas. O tempo passa as provações, passam os problemas, e Deus vai olhando o tempo certo de fazer cumprir esta oração que você fez, que você clamou, que você pediu, que você intercedeu. Ele vai te responder. Aleluia, aplauda o Senhor. O nosso Deus é um Deus de resposta. Aleluia. Eu amo esse Deus, porque Deus, Ele responde. Eu me lembro que há cerca de 15, 16 anos atrás, as minhas orações eram: Deus, eu quero evangelizar uma nação, eu quero um povo, Senhor. Me dê um povo para que eu adote na minha vida de oração, para que eu os ame, para que eu dedique a minha vida a eles. E eu orava, e eu clamava. E eu cheguei, pastor Júnior, comprou um mapa mundi, e eu levava esse mapa para as minhas orações, e eu estendia esse mapa no chão, por não saber a nação que Deus ia me levar, mas eu orava em cima daquele mapa, e eu chorava, e dizia: Deus, me dê uma destas nações, para que eu possa ser bênção neste lugar. E os anos foram passando. Eu fui para uma igreja, pastoreei uma igreja, pastoreei outra, e fui pastoreando. E Deus, um dia na sede, eu estava ministrando, e Deus usou uma profetisa e diz: meu filho, eu ouvi a sua oração. Aleluia. Aí eu falei: Senhor, mas foram tantas que eu já fiz. Aí naquele momento ela disse: eu ouvi a sua oração, e eu vou te levar para o interior, e do interior eu te levarei para o exterior. Aleluia. Eu peguei aquela palavra, guardei no meu coração, e depois que ela ministrou profeticamente na minha vida, ela me chamou no canto, assim, depois da pregação, e ela disse: pastor João, eu vi quando eu orava por você, eu vi um dedo que veio assim e riscou. Quando eu falei a primeira coisa, vou te levar para o interior, eu vi que aquele dedo riscou o chão e parou em uma cidade aqui, eu não sei onde é. E depois veio uma outra mão poderosa, outra mão gigante naquele ponto, e foi riscando, e passava o oceano, e essa mão foi riscando, e ela parou em um lugar, e eu não sei também onde é, mas Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. E eu continuei orando, eu continuei buscando. Irmão, a sua oração, ela é poderosa. A sua oração, ela surte um impacto poderoso nos céus. Você precisa continuar orando. Fala para o irmão do lado: você precisa continuar orando. Não desanima, não cansa os seus joelhos. Aleluia, continue orando, continue clamando ao Senhor. E Salomão, ele aprendeu isto. E eu anotei aqui um salmo de número 4, versículo de número 1, se você quiser anotar. Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia. A oração, ela é ouvida, a oração, ela é escutada pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Aleluia. Oh irmãos, quando você está no seu propósito de oração, ou de madrugada, ou de tarde, ou de manhã, aleluia, às vezes você está sozinho em casa, mas os olhos de Deus estão sobre você. Ele está olhando, Ele está ouvindo, Ele está escutando as suas súplicas. Às vezes você ora e pensa: Deus não está me ouvindo. Pelo contrário,
Deus está lá escutando as suas orações. Quando você está sozinho, quando você está ali no seu particular, quando você está ali no seu momento de intimidade, aleluia, o Senhor está ali atento ao clamor que você está fazendo, e Ele está agindo, Ele está operando, Ele está fazendo algo que você não está percebendo, que você não está vendo. Deus está agindo em seu favor. Aleluia. Salmo de número 6, versículo de número 9. O salmista escreveu: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Aleluia. Mas isso não quer dizer que Ele vai responder na mesma hora. Tem coisas que Deus, Ele vai ouvir, e Ele está percebendo que isso é agradável, isso é maravilhoso na sua vida, mas Ele não vai dar agora, porque você não está preparado, porque você ainda não está pronto, porque a sua vida ainda não está adequada, a sua vida ainda não está lapidada, a sua vida ainda não está no centro do propósito dEle. E esta oração Ele vai guardar, e na hora certa Ele vai encaminhar as coisas para você, Ele vai direcionar tudo. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Escute isso, Isaías capítulo 38, versículo de número 5. O texto diz assim: vai e diz a Ezequias, aleluia, escuta isso, Deus falando para o profeta Isaías: vai e diz a Ezequias. O que ele estava dizendo? Porque aquele homem estava orando, aquele homem recebeu uma sentença de morte, aquele homem iria agora morrer. O profeta chegou e fez o que Deus mandou. O profeta tinha essa habilidade, que era fazer o que Deus estava mandando. E o profeta Isaías chegou e disse: olha, prepara a sua vida, ajeita as coisas, porque você não vai passar dessa não, você vai morrer. E saiu. Quando o profeta estava saindo do pátio do palácio, a voz do Senhor veio a ele e disse: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aquele homem, quando recebe a palavra de que iria morrer, ele corre a Deus e diz: Senhor, lembra-te da minha fidelidade que eu tenho tido com o Senhor, lembra dos meus propósitos, lembra, Senhor, das minhas orações, lembra do que eu tenho apresentado diante do Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, eu não quero morrer. E a Bíblia diz que o profeta agora é cercado por esta palavra e diz: volta e diga para ele que eu ouvi a oração que ele fez. Sabe como que ele orou? Ele estava em cima de uma cama, ele estava enfermo, ele volta-se para a parede, aleluia. Não importa a maneira que você está orando, Deus quer a sinceridade do seu coração. Aleluia, Deus quer franqueza naquilo que você está falando. Deus quer intimidade, quebrantamento naquilo que você está falando para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele, chorando, virado para a parede, aleluia, ele derrama suas lágrimas, ele chora muitíssimo e ele ora a Deus. E a Bíblia diz que o profeta volta e diz: você não vai mais morrer, 15 anos Deus vai te dar. E ele viveu mais 15 anos de vida para a glória do Senhor. A sua vida de oração, ela tem um grande valor diante de Deus. Não pare de orar. Aleluia. Não pare de orar, não pare de clamar. Aleluia. Eu há 2 anos atrás, eu estava na Figueira, um ano e meio, nem 2 anos, 1 ano e meio eu estava na Figueira, e Deus tinha usado 4 profetas, pastor Júnior, que ia nos dar um terreno na cidade. E eu falei: Senhor, que mistério é esse? Eu vou orar. Quando Deus falou a primeira, segunda, terceira vez, eu visitei a cidade
toda, todos os terrenos que estavam livres, que estavam à venda, eu pesquisei, eu liguei, eu fui lá dentro, eu orei dentro daquele terreno. Aí Deus falou uma última vez, a quarta vez. Eu falei: Senhor, eu estou pronto, então eu quero esse terreno que o Senhor falou que vai nos dar. E eu tinha olhado todos os terrenos, e tinha olhado num site de vendas de imóveis, e eu vi um terreno muito especial, ele era na entrada da cidade. Eu falei: Senhor, eu já visitei todos os terrenos, mas aquele terreno, se o Senhor quiser me dar, o Senhor pode me dar qualquer um, eu fico feliz, mas se o Senhor me der aquele, eu vou ficar maravilhado. E o Senhor falou: vai lá e ora lá dentro do terreno. Eu peguei o carro, entrei no terreno pela parte de cima, que ninguém me via quando eu entrasse pela parte de baixo. Eu entrei escondidinho pela parte de cima, entrei daquele terreno e falei: Deus, eu estou aqui dentro desse terreno, e em teu nome eu tomo posse desse terreno, Senhor. Eu quero ele para a construção de um templo aqui neste lugar. Eu quero glorificar o seu nome aqui neste lugar. Senhor, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. Amém. Fui embora. Passou uma semana, eu peguei e liguei para o dono daquele terreno. E aí ele foi até a mim e disse: você quer ver o terreno? Eu falei: quero ver o terreno. E nós fomos lá no terreno. E entramos lá no terreno. 4.460 metros quadrados. Enorme, gigante. Na entrada da cidade. E eu entrei ali, e o Senhor falou assim: compra o terreno. E eu não tinha dinheiro. Ageu 2:8, eu sou o dono da prata e dono do ouro. O Senhor falou assim: compra o terreno. Eu falei: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Compra o terreno. Aí eu falei para ele assim, enchi o peito assim, né, com quem tinha dinheiro, e falei: olha, quanto que é o terreno? Ele falou: 70 mil euros. Aí eu falei: meu Deus, nós tínhamos 10 mil no caixa que eu estava guardando, né? E ele falou: 70 mil euros. E eu falei: olha, eu não tenho 70 mil, mas 55 eu tenho. Não tinha, irmãos, não tinha. Era conversa. Deus foi falando aquilo para mim. Eu falei: eu tenho 55 mil, se você quiser, está fechado o negócio. Aí ele estendeu a mão e falou: eu quero então. Se você tiver 55, eu vendo para você. Ele estendeu a mão para mim e eu falei: e agora, Senhor? Vou pegar na mão dele. Peguei na mão dele. Eu falei: só que o dinheiro não está comigo. O dinheiro vem para mim dia 10 de novembro. Era julho. Eu falei: meu Deus, vou jogar um prazo lá na frente para mim orar. E aí eu peguei na mão dele e falei: o dinheiro vem para mim dia 10 de novembro. Se você quiser deixar o terreno para mim, o terreno é meu. Eu vou pagar esse terreno. Aí ele falou assim: então está fechado. Foi lá e arrancou a placa. Eu falei: Jesus, o trem ficou sério. E ele pegou a placa, quebrou e jogou lá no pé da árvore. E eu falei: Senhor, o terreno é meu. O Senhor falou que o terreno é meu, mas eu não tenho esse dinheiro. E eu fui para a oração. Eu fui clamar a Deus. E eu fui buscar o Senhor. E aí eu fiz o quê? As redes sociais às vezes é legal, irmão, é interessante. E eu peguei, tirei a foto do terreno e falei: irmãos, esse é um terreno que nós estamos adquirindo para a obra do Senhor. E tirei, coloquei as fotos lá, e os irmãos ficaram tudo impressionados, tá? E achou legal. E pronto. Quando foi mais ou menos no início de no meio do mês de outubro, eu não tinha o dinheiro ainda. E era até dia 10 de novembro. Eu peguei o avião e fui fazer uma visita normal, rotineira, que eu faço sempre na Turquia, que nós temos igreja lá em Antalya. E eu desci, tá, dirigindo os cultos, tá, pastoreando ali os irmãos. E antes de ir embora, os irmãos me chamaram no canto. Falou assim: pastor, como é que é aquele negócio do terreno lá? Está tudo certo? O senhor já tem o terreno? Eu falei: tenho o terreno. E eles falaram assim: deixa a gente ver. E aí eu abri lá no iPad, mostrei o terreno. E falou assim: quanto que é o terreno? Eu falei: é X. Ele falou assim: então pode comprar o terreno que nós vamos pagar. Eu falei: não, já. Aleluia.
Eu falei, não, eu já comprei o terreno. Eu falei que até dia 10 de novembro o dinheiro estaria comigo. Aí eu voltei para Portugal. Quando foi dia 4 de novembro, o dinheiro estava na minha conta. Eu liguei para o rapaz, falei, eu quero agora já passar o terreno para o nome da igreja, porque o terreno é nosso. Paguei para a glória de Deus. Nós estamos no projeto de construção de um grande templo para a glória do Senhor. Aleluia! A nossa vida de oração, ela tem um valor tremendo. A nossa vida de oração, ela tem um valor extraordinário. A nossa vida de oração, ela move céus, move terra. A nossa vida de oração, irmãos, ela tem que ser contínua, constante. Você tem que estar acreditando naquilo que você está pedindo. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo e poderoso. E você que crê que Ele existe, você que acredita que Ele existe, tem que aproximar dele, aproximar do Senhor, aleluia, para que Ele venha responder às suas orações. A Bíblia diz que você tem que aproximar dele, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando você se aproxima dele com o coração certo, correto, com o coração convicto de que Ele está te ouvindo, aí pode ter certeza que Ele está te ouvindo. Vamos para a segunda coisa que eu anotei aqui. Salomão, ele tomou uma segunda medida. Ele orava e ele sacrificava. Ele sacrificava e ele orava. Ele orava e ele sacrificava. E a segunda coisa que eu anotei aqui, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Toca o irmão do lado e diga: sacrifícios ao Senhor. São importantes. Aleluia. Versículo de número 4 aqui, olha só. Versículo de número 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ele orava, mas ele também sacrificava. Não adianta, às vezes, você vir todas as vezes para o culto, mas você não ter o entendimento de que você precisa sacrificar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, dê essa instrução para o povo, fala para eles, para que eles nunca compareçam na minha presença de mãos vazias. Todas as vezes que o povo vier a mim, fala para eles que eles precisam comparecer, mas eles precisam comparecer com as mãos cheias. O que tem prata é prata, o que tem ouro é ouro, o que tem ferro é ferro. Você tem que comparecer diante de Deus com alguma coisa para oferecer ao Senhor. E Salomão aqui, ele faz um sacrifício juntamente com todas as pessoas que estavam com ele ao Senhor. Todas as vitórias de Salomão estavam sendo alcançadas. Primeiro ele orou e em segundo lugar sacrificou. Nós precisamos aprender esses detalhes das suas conquistas e fazer o mesmo. Aleluia, repita comigo: oração mais sacrifício igual vitória. Mais uma vez, oração mais sacrifício igual vitória. Aleluia. Então todas as vezes que você se aproxima de Deus, você está em uma vida de oração, aprenda que sacrifício faz parte também do seu culto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, pastor, o que é isso? O que é esse sacrifício? Pastor, eu venho para o culto, eu trago o meu dízimo, eu trago a minha oferta. Não é só isso que você deve sacrificar ao Senhor. Você deve também ter o cuidado de que vou adorar, vou fazer o meu melhor para Deus, vou me sacrificar ao Senhor, vou pregar, vou me preparar para que a minha mensagem, ela seja uma mensagem impactante e que ela venha mudar vidas. Eu vou interceder, eu vou me preparar na minha vida de intercessão, para que a minha intercessão, ela tenha um valor diante do Senhor. Eu vou, sei lá, o que você vai fazer para Deus, faça com sacrifícios agradáveis diante do Senhor. Aleluia.
Eu fico pensando, tem muitas pessoas que vêm para o culto, vamos ouvir o irmão fulano de tal, pastor, eu vou falar, mas não estou preparado, mas para Deus está bom demais o que eu vou fazer. Não está bom demais o que você vai fazer, você tem que se preparar para aquilo que você vai fazer para Deus. Você tem que estar pronto. Esse livro eu falo, ele tem uma parte desse livro que eu falo a questão de estar pronto. Você sempre tem que estar pronto. O pastor Júnior te chamou para pregar, você tem que estar pronto para pregar. Aleluia, ele te chamou para louvar, você tem que estar pronto para louvar. Ele te chamou para interceder, você tem que estar pronto a interceder. Aquilo que você for designado a fazer, você tem que estar pronto para a glória de Deus. Deus não está preocupado com pessoas desalinhadas, que está sem propósitos, que está sem foco, que está sem alvo. Deus não está preocupado com essas pessoas. Deus está preocupado com você, que está querendo fazer o seu melhor para Ele. Então Salomão aqui, segunda coisa que ele faz, ele sacrifica ao Senhor. Versículo de número 4. Então oração mais sacrifício igual vitória. Deixa eu te fazer uma pergunta: como está a sua vida de sacrifícios? Responde para você mesmo. Como está? Quantos sacrifícios você tem feito para Deus? Responda para você mesmo. Seus sacrifícios têm glorificado a Deus ou a você mesmo? Tem pessoas que faz para ser visto, e Deus não aceita isso. Vou fazer, mas eu quero fazer para impressionar o fulano de tal, o beltrano. Deus não está nesse sacrifício. Faça diretamente para Deus, para a glória de Deus. Independente quem está vendo, quem está ouvindo, quem está participando ou não, você precisa fazer um sacrifício para Deus, para a glória dEle, para o louvor dEle, para que Ele seja glorificado em você. Aleluia. Terceira coisa que eu anotei aqui: sacerdotes e levitas nos seus devidos lugares. Versículo de número 6. Olha o que diz o texto: assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. O sacerdote estava no lugar de sacerdote, o levita no lugar de levita. Eles estavam nos seus lugares. Hoje em dia, não sei se aqui no Brasil tem acontecido isso, mas em Portugal muito. Os levitas tocam, cantam, adoram, mas na hora da palavra eles saem fora. Eles não ficam no culto, eles não adoram, eles não louvam. Eu acredito que os levitas daqui estão todos dentro da casa do Senhor, mas aqueles ali, eles se posicionaram, e isso foi agradável diante do Senhor. Mas nós estamos vendo nos nossos dias que os levitas adoram, que os levitas tocam, que os levitas divertem o povo, e depois eles correm lá para fora. Eles não têm compromisso nenhum com o que está acontecendo dentro da casa do Senhor. Os sacerdotes, da mesma maneira, eles estavam nos seus lugares. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Eu espero que os adoradores dessa casa, que os levitas dessa casa estejam aqui, mas a Bíblia nos ensina que por causa dessa atitude deles, que Davi havia ensinado, que Davi havia instruído, eles estavam no lugar, eles estavam na posição. Sabe o que aconteceu por causa disso? A glória de Deus invadiu a casa, a glória de Deus encheu o templo, a glória de Deus veio naquele lugar. Aleluia!
quando nós fazemos para a glória de Deus, quando nós fazemos para exaltar o nome de Deus, Ele faz questão de estar no ambiente, Ele faz questão de estar na casa, Ele faz questão de estar, aleluia, ali para receber a adoração a Ele feita. Você precisa entender isto, aleluia, que você precisa estar na sua posição, que você precisa estar no lugar que Deus designou a você. Levita no seu lugar, sacerdote no seu lugar. A Bíblia diz que um dia um moço descendo de Jerusalém para Jericó, ele cai na mão dos salteadores. Ele caiu na mão dos salteadores. E eles pegaram ele, bateram, feriram e deixou ele no chão, quase que morto. E a Bíblia diz que graças a Deus veio um sacerdote. Aquele sacerdote veio e veio passando naquele lugar. Quando ele viu aquele homem caído no chão, ele deu meia volta e foi embora. Um sacerdote que estava no seu lugar e saiu do seu lugar. Todas as vezes que você sair do lugar que Deus te colocou, alguma coisa vai dar errado. Todas as vezes que você sair do ambiente que Deus colocou você, alguma coisa vai dar errado. Então não saia da posição que Deus determinou para a sua vida. E a Bíblia diz que o sacerdote passou e foi embora, mas graças a Deus veio um levita. Logo atrás, o cara caído, morto, quase morto, veio o levita. E o levita veio, quando viu aquele homem, cortou volta e foi embora. Ele estava no lugar da adoração, ele estava no lugar da palavra, ele estava no lugar que agradava a Deus, ele estava no lugar onde Deus havia o colocado e ele saiu. Todas as vezes que você sair do lugar que Deus determinou para você ficar, vai ter um problema, vai acontecer algo de errado. Fique no lugar que Deus determinou para você. Não sai. Custe o que custar, fica. Eu vou para o culto hoje, venha para o culto. Eu vou para a casa de oração, venha para a casa de oração. Mas fica no lugar onde Deus determinou para você. Esse lugar aí que Deus determinou para você é o lugar da sua bênção, é o lugar do seu serviço, é o lugar da sua adoração, é o lugar que você está impressionando a Deus, é o lugar que você está alegrando a Deus, é o lugar que você está glorificando o nome daquele que te escolheu para este propósito. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso, glorifica e exalta o nome poderoso do Senhor. Aleluia. Todas as vezes que sairmos do nosso ambiente de adoração, haverá grandes frustrações na nossa vida. A última coisa que que Salomão fez aqui, versículo de número 12. Deus aqui interessou naquilo que estava acontecendo, e Deus faz uma proposta para Salomão. Eu vou terminar aqui. Todas as pessoas que se aplicam a viver perto de Deus têm seus privilégios. Deus vai tratar de fazer sua vontade ser realizada. Aqui Deus convida Salomão e todos nós a ficarmos mais perto dele. Versículo de número 12. Aliás, versículo de número 14. Ele diz: se o meu povo, ele olha para toda a nação, ele olha para todo o povo, ele diz: se o meu povo se humilhar. Vamos ficar de pé, queridos irmãos? Que eu já vou terminar aqui. Se o meu povo, ele falou, se o meu povo manter-se, irmãos, quebrantado e de coração puro, será bem mais fácil de alcançar os seus objetivos. Ele falou: se o meu povo se humilhar, então manter-se quebrantado e de coração puro, será bem mais fácil de alcançar os seus objetivos. Se você manter esse entendimento, se você manter
essa concepção de pensamento. Vou entrar diante de Deus, vou entrar com o coração humilde, quebrantado. Vou chegar diante de Deus e eu sei que eu vou alcançar a minha vitória. Deus está falando: se o meu povo se humilhar. Avalie hoje os seus planos, veja se está faltando algum detalhe, reponha-se, volte-se para Deus. Analise sua mente hoje, feche os teus olhos, pensa aí: Senhor, isso aqui está meio fora do lugar. Senhor, isso aqui não está legal. Senhor, acho que isso o Senhor não está agradando. Eu vou alinhar isso, vou voltar isso para o trilho, vou voltar isso para o lugar. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer que você faça hoje. Ele falou: se o meu povo se humilhar, seja humilde hoje, reavalie, observe, trate com cuidado isso, porque as coisas vão acontecer na sua vida, mas Ele quer que você alinhe isso. Ele diz: orai e me buscar. Ele fala: se o meu povo se humilhar, orai e me buscar. Orar e me buscar, sabe o que é? Persistência e perseverança. Foi a arma que aquela viúva de Lucas 18 usou. Ela não desistiu, até que aquele homem mau respondeu a ela. Ela não quis ficar sem a sua bênção. Deseje, queira se aproximar de Deus. Ele falou: se você se humilhar, se você orar, se você me buscar. Ele estava dando a síntese, ele estava dando a regra, ele estava dando o seu posicionamento em buscá-lo, em aproximar dele. Aí ele diz: se converter dos seus maus caminhos. Hoje é dia de parar de refletir. Seus pecados podem atrapalhar sua comunhão com Deus e seus propósitos. Todos os erros devem ser hoje esquecidos. O perdão de Deus será derramado sobre a sua vida nesta noite. Eu acredito assim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a última coisa, ele diz: eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. Ele diz: eu vou ministrar um milagre sobre você que está me entendendo. Eu vou ministrar um milagre sobre a sua vida, você que está me compreendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Sua terra será sarada por Deus. É um sinal de novas oportunidades. Aproveite este momento e viva uma vida com Cristo. Aleluia! Aproveite este momento, alinhe a sua vida, se coloque no lugar, posicione-se. Isso vai depender de você nesta noite. Aleluia!